Respira fundo e solta. O despertar começa com a respiração. Meu nome é Frederico Freeman, eu sou físico quântico e nessa semana eu vou te revelar um método novo e exclusivo de como despertar a consciência e elevar a sua vibração para encontrar a paz interior e o equilíbrio emocional através da física quântica e da meditação. Tudo isso de uma forma muito simples e prática que você pode aplicar imediatamente e obter resultados instantaneamente. Provavelmente você já deve ter buscado em muitos lugares, em muitas fontes e mesmo por muitos anos e não encontrou e nem mesmo acreditava que poderia existir um método, um passo a passo para o despertar da consciência e a elevação vibracional. E nessa busca você chegou até aqui, na esperança de encontrar respostas que possam te ajudar nessa jornada. Eu sei disso porque eu mesmo já passei por essa situação e sei das dificuldades de encontrar esse caminho. Até que eu consegui, depois de mais de 16 anos, desenvolver toda essa metodologia que eu vou te apresentar aqui. Então, se esse é o seu caso, eu peço que dedique alguns minutos e assista esse vídeo até o final, pois ao longo dessa semana, numa série de 4 aulas, lives e exercícios práticos, você vai descobrir como se encontrar nessa busca e nunca mais se sentir perdido ou sozinho, como se fosse de outro mundo. Como se libertar da ansiedade, do pensamento acelerado e daquela sensação de vazio existencial e ainda encontrar a tranquilidade, a paz interior e o equilíbrio emocional, encontrando assim um novo sentido para a sua vida. Mas antes da sua mente começar a te sabotar, dizendo que isso é impossível, ou questionando quem é esse cara para estar te dizendo isso, deixa eu te contar uma coisa. Eu sei que sua mente deve estar pensando que isso parece bom demais para ser verdade, ou mesmo parece impossível, e questionando quem é esse cara para estar querendo me ensinar tudo isso. E se eu tivesse ouvido isso há algum tempo atrás, eu também duvidaria, pois eu já busquei muito e eu sei da dificuldade de se encontrar respostas claras para essas questões. Mas então, deixa eu te explicar como isso tudo é possível e por que você deve assistir esse vídeo até o final. Se você está assistindo essa aula e está numa busca por propósito e sentido, esse é um forte indício de que você está vivendo um processo de despertar da consciência. No entanto, por não entender exatamente esse processo, não ter essa consciência, você acaba se sentindo perdido ou achando que você é o único a estar vivendo essa situação e por isso se sente muito sozinho ou mesmo como se fosse de um outro mundo. Mas aqui nesse treinamento eu vou te mostrar um mapa dessa jornada. Você vai poder descobrir aonde está, quais são os próximos passos e onde essa jornada vai te levar. Vai também descobrir que existem outras pessoas nessa mesma jornada, nessa mesma busca, que você não está sozinho, podendo até mesmo conhecer algumas dessas pessoas. Eu quero que saiba que eu mesmo já vivi esse processo por muitos anos na minha vida e através dos meus diversos eventos e treinamentos já ajudei muitas pessoas que estavam nessa busca a encontrar o que tanto procuraram. Por isso, eu sei que isso é possível. E para conseguir cumprir a minha missão e ajudar outras pessoas que estão nessa mesma jornada, além de eu mesmo conseguir avançar mais rapidamente, eu desenvolvi uma metodologia completa com base na física quântica e na meditação, que é capaz de acelerar e facilitar em dezenas de vezes essa jornada, de tal forma que pessoas como você não precisem ficar tanto tempo como eu mesmo fiquei nessa jornada, perdido, sem encontrar e sem ter resultados por mais que eu me empenhasse profundamente. E para você entender como tudo isso é possível, deixa eu te explicar uma coisa. A física quântica é uma ciência moderna que nos trouxe novos paradigmas, novos conceitos e abriu novas possibilidades de compreendermos a consciência e a sua conexão com a realidade. E segundo a física quântica, a paz interior pode ser compreendida como sendo uma frequência vibracional elevada de quinta dimensão. E outros estados como ansiedade, medo, depressão, tristeza podem ser vistos como frequências vibracionais mais baixas de terceira dimensão. Isso revela que a chave para alcançarmos a paz interior é acessarmos as frequências elevadas de quinta dimensão. E a chave para encontrar o equilíbrio emocional é a gente se manter nessas frequências. E é exatamente isso que você vai aprender nessa metodologia. Como alcançar e se manter nessas frequências elevadas da quinta dimensão,
onde você encontra a tranquilidade, a paz interior, o equilíbrio, a felicidade. Com base nisso tudo, eu desenvolvi uma metodologia, um sistema de teorias e práticas que facilita o entendimento desses conceitos e a aplicação de tudo isso em nossas vidas, de tal forma que você pode alcançar resultados práticos, visíveis em pouco tempo, sem ficar perdido num monte de informações desconexas. E é exatamente isso que você vai aprender aqui nesse treinamento. Hoje eu tenho 31 anos, sou bacharel em física e mestre na área de física quântica, e consegui encontrar tudo o que eu mais buscava nessa jornada. E agora, deixa eu contar um pouco de como que foi essa minha história e como foi que eu cheguei até esse método. O início da minha busca e jornada foi há muito tempo, quando eu tinha por volta de 13 anos. E o meu despertar foi literalmente pelo amor. Meio que quando eu tive ali meu primeiro amorzinho, platônico por sinal, aquele sentimento me despertou uma vontade de ser uma pessoa melhor. Então, desde muito cedo, eu tinha uma busca profunda e incessante, mas não era por algo externo, era algo de outra natureza, que eu não sabia exatamente o que era, muito menos onde encontrar. Eu sentia um vazio interior, a sensação de que algo estava faltando dentro de mim. Mesmo que tudo estivesse bem externamente, eu tivesse uma família maravilhosa, que só tenho motivos para agradecer, isso não supria aquela falta que eu sentia dentro e me impulsionava numa eterna busca, uma busca sem fim. E quando eu tinha um pouco de clareza sobre essa busca, era algo abstrato, como dizer eu sou um buscador da luz, eu busco a verdade, eu busco a ascensão, a iluminação. Eu me intitulava muito como sendo um buscador. Mas quanto mais eu estudava esses conceitos, mais eu ficava meio que perdido naquele excesso de informações, quase sempre confusas e desconexas, e muito difíceis de entender e ainda impossíveis de colocar em prática. Provavelmente você deve ter essas mesmas dificuldades e percebe todo o desafio que é estar no caminho do autoconhecimento, onde parece que você está montando um grande quebra-cabeça sem ter aquela imagem final da capa. Então eu me sentia muito perdido, não sabia realmente o caminho, não conhecia um método ou técnicas eficazes. Eu estava literalmente no escuro. Foram muitas crises existenciais, muitos momentos que eu achei que ia ficar louco no meio dessa jornada e muitas frustrações nesse caminho. Chegou um momento que eu tinha sim muita teoria, porém pouca prática, e eu não sabia como eu poderia integrar a espiritualidade com a prática do meu dia a dia. Eu era extremamente racional, tinha uma mente muito agitada e nunca conseguia estar realmente no presente. Quando eu parava para meditar, parece que os meus pensamentos aceleravam ainda mais e eu achava que era impossível encontrar um pequeno espaço sequer entre os meus pensamentos. Eu queria muito descobrir o famoso quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, o meu propósito de vida, alcançar aquela paz espiritual do quais os mestres espirituais sempre falavam e conseguir silenciar minha mente e viver no agora. Como eu tinha muita vontade de entender como funciona o universo, entender e pesquisar as leis universais, eu decidi fazer bacharelado em física e foi assim que iniciou toda uma jornada que me levaria depois até o encontro com a física quântica. Como você pode imaginar, essa foi uma jornada muito longa e solitária e com muitos desafios ao longo do caminho. Por muito tempo eu não tinha ninguém com quem compartilhar. Eu sentia como se eu fosse a única pessoa do mundo. Eu não me encaixava em nenhuma tribo. E eu não conseguia ter disciplina. Eu ouvia até as pessoas falando, nossa, você tem que ter disciplina nesse caminho. Mas eu não sabia, nossa, mas que disciplina é essa que eu tinha que ter? Eu participava de vivências, atividades, cursos que elevavam minha vibração. Mas quando eu voltava para o meu dia a dia, voltava para aquele mesmo estado que eu estava antes. E o fato é que eu não conseguia aplicar todo aquele conhecimento. Na maior parte das vezes era algo muito abstrato, místico, esotérico. Resultado, era muito esforço, muita dedicação e pouco resultado prático. E eu passei a acreditar que o caminho espiritual é algo solitário, que dinheiro e espiritualidade não combinam e que a ascensão é algo impossível. Isso me atrapalhou muito ao longo dessa jornada. E paralelo a isso, eu fazia meu bacharelado em física pelo UFG e posteriormente um mestrado na área de física quântica. E como eu era muito estudioso, muito racional, minha mente muito lógica, eu tinha muita facilidade nesses cursos e fui naturalmente um dos melhores alunos. E depois, com muito esforço e dedicação, depois de mais de 10 anos de busca, eu comecei lentamente a encontrar tudo que eu estava procurando.
E entre os anos de 2011 a 2015, eu vivi um grande processo de evolução e ascensão e foi onde eu realmente me encontrei nessa busca. Foi aí que eu aprendi a silenciar a minha mente, ouvir a minha intuição e assim conectar com o meu guia interior. E assim encontrei muitas respostas a todos esses questionamentos e o caminho foi se iluminando para mim. E nessa grande busca por iluminação, por expansão da consciência, eu tive um grande insight que mudaria tudo dali para frente. Eu entendi o que era a paz que eu estava procurando, a verdadeira paz. Descobri que a paz é um estado de consciência. E assim, entendendo que o que eu estava buscando era um estado, tudo começou a ficar muito mais fácil e fazer sentido dali para frente. Então eu aprendi a elevar a minha vibração e alcançar níveis cada vez maiores de paz, de equilíbrio interior. Até que eu fui acessando um estado meditativo que se mantinha quase que a maior parte do meu dia. Fui conseguindo cada vez mais integrar a espiritualidade na prática do meu dia a dia e realmente consegui usar esse conhecimento para me trazer resultados reais, resultados concretos que me traziam mais qualidade de vida, bem-estar e equilíbrio, plenitude em todas as áreas. E foi assim que eu descobri o meu propósito de vida. E a partir de então, toda a minha vida ficou totalmente dedicada à minha ascensão e à realização desse propósito, o cumprimento da minha missão. Aquele tanto de questionamentos e dúvidas cessaram. Eu passei a realmente viver em frequências elevadas. E por que eu estou aqui compartilhando esse método com você? O fato é que eu descobri que a minha missão era ajudar outras pessoas que também estavam nessa mesma busca, nessa mesma jornada, a alcançar a ascensão, a encontrar tudo aquilo que estavam procurando de uma forma muito mais leve, mais fácil. Aquilo mesmo que eu procurei e não encontrei é o que eu iria ajudar outras pessoas a encontrar. O meu propósito é ajudar pessoas que estão despertando a expandir a consciência e elevar a vibração para que possam encontrar a paz interior e o equilíbrio emocional e assim alcançar a ascensão. De tal forma que a gente possa ajudar o planeta nesse grande processo de transição planetária que está acontecendo. Então, no final de 2015, eu tomei a decisão de desenvolver um método que pudesse acelerar e facilitar esse processo de despertar da consciência e ascensão, e de utilizar os meus conhecimentos da física quântica para explicar e entender a espiritualidade de uma forma muito mais lógica e racional, e assim facilitar essa caminhada. Foi então que iniciou uma nova fase da minha vida, não mais como um buscador e muito mais como um mentor, alguém que caminhava e ajudava outras pessoas nessa mesma jornada. Do final de 2015 a 2020, eu fui desenvolvendo esse poderoso método com base na física quântica e da meditação e aplicando em muitas pessoas nos meus diversos cursos e treinamentos. Consegui o apoio do meu pai e juntos nós construímos o Espaço Quântico Vegeton, um local dentro de um novo paradigma que integra vários conceitos e princípios da física quântica a fim de potencializar esse processo de expansão da consciência e elevação vibracional. E desde 2016, há mais de 4 anos, eu tenho realizado diversos treinamentos e imersões onde eu vou aplicando e desenvolvendo cada vez mais essa metodologia e alcançando resultados e transformações cada vez mais incríveis em nossos alunos. E esse projeto foi crescendo, foi expandindo cada vez mais, mas depois de ter transformado a vida de algumas centenas de pessoas, eu percebi que somente ali com aqueles eventos presenciais eu não conseguia ter o impacto que eu precisava ter nesse mundo para conseguir cumprir a minha missão. Eu precisava encontrar uma forma de alcançar mais pessoas e de ajudar pessoas também que não conseguiam se deslocar até Caldas Novas para participar dos nossos eventos. Foi então que eu decidi levar esse método de forma online e alcançar e atingir pessoas de qualquer lugar para que elas pudessem se transformar sem sair de casa. E esse novo projeto deu origem a esse treinamento que você está assistindo aqui e agora. Deixa eu te mostrar alguns resultados práticos, casos e histórias reais de pessoas que aprenderam e aplicaram essa metodologia em suas vidas. Cada uma dessas histórias é para te inspirar, te mostrar que é possível sim encontrar o que está buscando e que existe um caminho. Eu me sentia muito na procura de alguma coisa. Não sentia vazio, talvez seria o conceito de explicar. Eu não me conformava com o sistema, nos trabalhar. Eu sofria muito de uma ansiedade muito grande, eu sofria de pensamentos acelerados. E com o tempo eu vim buscar perceber que essas coisas não estavam
estava errado. Não encaixava como eu achava que deveria encaixar, que a vida seria mais do que trabalho, que a vida seria mais que pagar boletos, que a vida seria mais que teria um significado maior. E eu comecei a caminhar nesse sentido de buscar mais sentido de vida. Eu vivia sempre com pensamento acelerado, vivia sempre preocupado com o amanhã, preocupado com as coisas, preocupado com os boletos, preocupado se vai dar certo isso, se vai dar certo aquilo, se amanhã a produção está certa. Eu vivia sempre acelerado, eu vivia num ciclo vicioso, totalmente conturbado dentro da minha mente, entendeu? Esse curso me trouxe uma paz que eu não consigo explicar para você, é só sentindo. Pessoas que estão ao meu redor já sentiram a diferença. Meu filho já disse que meu pai mudou, meu filho disse para mim que eu estou mais centrado. O pessoal da empresa também já identificaram essa mudança. Eu estou mais sentado, mais calmo. E não sabe o que aconteceu, mas sabe o que eu fiz está dando resultado positivo. E me apoiam nisso. Antes de iniciar o curso, eu estava com um vazio muito grande. E aí eu ficava naquela busca constante. Que busca, né? Pela paz interior, né? Queria entender porquê de uma tristeza muito grande que reverberava o tempo todo. O que era aquilo? Gente, eu chorava o tempo todo. Eu já tentei até o suicídio. Eu não tinha vontade de viver. Eu não tinha perspectiva de vida nenhuma, né? E aí, quando a gente tá assim, tudo se torna uma dificuldade enorme, né? Uma dificuldade imensa. E aí a gente fica desacreditada, a gente fica com um pensamento muito negativo, muito sem ação. Meu Deus, era uma lástima. E aí, depois desse curso, eu tive um entendimento tão grande que mudou assim, ó, gigantesco na minha vida. Foi uma transformação da água para o vinho. Gente, eu fico assim pensando, meu Deus, como eu estava dormindo esse tempo todo. Gente do céu, por que eu não acordei antes? Mas para tudo a gente tem que ter, né, um estudo, um conhecimento. E esse curso me despertou de uma tal forma que a minha vibração hoje, ela pode até cair, mas eu faço ela levantar de novo. Eu vou lá e falo, opa, eu já estou vibrando baixo, estou lá na terceira dimensão. Não, quero ficar aqui não. Aí eu corro, faço os rituais, faço uma coisa, faço outra, já estou lá em cima de novo. E o interessante, eu permaneço mais aqui, eu faço de tudo para permanecer mais aqui, ó, na quinta dimensão. Ou seja, hoje eu sou uma pessoa que eu tô mais centrada, eu tô mais presente. O curso me abriu uma visão de presença, de estado presente, sabe? Se eu vou arrumar o meu jardim na minha casa, eu contemplo ele enquanto eu tô arrumando ele. Hoje eu sou uma pessoa alta astral, de bem com a vida, faço os meus exercícios físicos, cuido da minha alimentação, cuido da minha família toda já notou que eu tô totalmente mudada. Não deixo recaídas mais de depressão entrar na minha vida. Por quê? Porque hoje o que eu vibro? Energia positiva, energia alta, contagiante. Então eu vou atrair o quê? Só mais disso, só energias boas, só pessoas boas. E hoje é tudo uma maravilha. Eu digo que o Fred foi uma obra divina colocada no meu caminho. Ô Fred, gratidão eterna por tudo que você tem feito por mim, não só por mim, pela minha família. Sabe? Gratidão eterna mesmo sempre. Bom, e agora que você entendeu da onde foi que veio esse método e um pouco da minha história, vou te explicar agora a essência dessa metodologia, que são as 5 fases do despertar da consciência. Se você se identificou com a minha história e está aqui me ouvindo até agora, esse é mais um forte indício de que está realmente vivendo um processo de despertar da consciência. Pois a grande maioria da humanidade está ainda dormindo no sentido espiritual. E quando você começa a despertar, você sai dessa ressonância da vibração de estar a maioria das pessoas e é como se você começasse a nadar contra a maré. Quando você está ali dormindo, você faz parte dessa grande massa,
Você é mais um peixinho no cardume, seguindo a manada, seguindo essas programações do sistema, dessa grande aquário que chamamos a Matrix. Então, quando começa o processo de despertar, você começa a ir numa direção contrária ao que está indo a maioria das pessoas, que às vezes está muito presa numa realidade de sobrevivência, medo, apenas ganhar dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro, para sobreviver, e a vida toda se resume a isso. Não tem uma perspectiva maior, uma busca maior, uma ânsia por um propósito de vida, por um significado maior. Então, quando você vem para esse despertar, surgem novos interesses, novas buscas, novas vontades. E como você já não está na ressonância da grande maioria das pessoas, acaba se sentindo muito sozinho. Agora, o fato é que existem também outras pessoas nesse mesmo processo. Então, ainda que tenham menos pessoas do que aqui nessa grande massa, a gente também tem alguns outros casos. Então, é importante que você entenda isso. É um processo e existem também outras pessoas que estão nesse processo, que estão nessa mesma jornada. Então, a verdadeira solução para você sair desse sentimento de solidão é se conectar com outras pessoas que também estão nessa jornada, desse processo de despertar da consciência. Bom, e por que você precisa avançar nessa jornada? Quando começa o processo do despertar da consciência, surge uma grande inquietação. E enquanto você não iniciar uma busca e chegar onde você precisa chegar, você jamais vai conseguir realmente repousar em paz. Porque essa inquietação que vem é muito grande. É um chamado da alma, um chamado do espírito para a evolução. E como não se sentir perdido nessa jornada? Para isso, você tem que entender realmente essa jornada, saber a sua origem, da onde você está vindo e aonde você deseja chegar. E essa te dá uma direção, te dá um sentido, um propósito. E eu vou te mostrar agora o passo a passo dessa jornada, que começa com uma inquietação, onde você já não consegue mais ficar naquela zona. A sua zona de conforto vai ficando cada vez mais desconfortável e chega uma hora que você tem que começar a buscar. E você começa uma busca, indo atrás de algo que muitas vezes não sabe o que é, buscando, até que você vai e encontra um caminho, trilha o caminho e chega aonde você deseja chegar. Encontra o que estava procurando. Então eu vou te explicar essa jornada. Você vai entender esse destino maior da jornada do despertar, que é a ascensão. E entender essa jornada te dá uma direção, te dá um senso, o senso do propósito maior da sua existência. E para você poder descobrir onde você está nessa jornada, eu vou mostrar o passo a passo dela, dividindo isso em etapas, em fases e etapas da jornada do despertar da consciência. E esse é exatamente o que nós vamos mostrar ao longo dessa semana. Você vai descobrir nessa aula de hoje em qual fase você está na jornada do despertar e nas próximas aulas vou te ajudar a avançar pela busca e encontrar o caminho da ascensão. Então vamos lá, quais são as 5 fases do despertar da consciência? A primeira fase é a fase de quem está dormindo, que é quando você está ali seguindo a multidão, é mais um peixinho no meio do cardume, muito preso dentro da Matrix, com uma vida que basicamente restringe a sobrevivência, trabalhar para ganhar dinheiro para sobreviver. A segunda fase é a fase acordando, marcada por uma grande inquietação, um processo de agitação, de descontentamento com a sua realidade. Você começa a perceber vários problemas, que está vibrando numa baixa frequência na terceira dimensão, muito preso nessa Matrix. É o momento que você percebe que a vida que você estava levando não faz mais sentido e começa a se questionar, a buscar por um propósito maior, percebe que você precisa de uma cura, de encontrar um caminho, de encontrar algo que vai te preencher. Essa é uma fase de muito vazio existencial. Essa fase é o momento onde a zona de conforto vai ficando cada vez mais desconfortável, mas você ainda procrastina em buscar um caminho, de buscar uma solução. A terceira fase é a fase despertando, caracterizada pela busca. É o momento que você está na busca por um caminho,
querendo encontrar ferramentas, práticas, técnicas que funcionem para você. É um momento onde você está realmente buscando algo que vai te trazer a paz interior, o equilíbrio emocional, um sentido maior para a sua vida. Nesse momento, você sai da zona de conforto e começa a buscar, ir atrás de vários locais, ferramentas, mestres, conhecimentos, ver livros, cursos e vários tipos de coisas em busca da luz, em busca de algo que vai te trazer as respostas, que vai te mostrar o caminho. E aí, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece e é quando você direciona para a quarta fase. Já a quarta fase, em ascensão, ela é marcada por você ter encontrado um caminho e estar trilhando um caminho de ascensão. Nessa fase, você aprende e começa a elevar cada vez mais a sua vibração e conseguir acessar as frequências de quinta dimensão, cada vez mais tendo um equilíbrio, uma paz interior, acessando um estado de presença. Nessa fase, você está todos os dias se elevando, se curando, se transformando num processo acelerado de ascensão e cada vez mais se conectando com o seu propósito de vida. Aqui é nesse momento onde realmente a sua evolução é acelerada e você passa não apenas a buscar, mas a encontrar tudo aquilo que estava procurando. E aqui é o momento onde você vai realmente se libertando das barreiras, das amarras da Matrix e se conectando com o sentido maior da sua existência, avançando rumo à ascensão. E quando você encontra o caminho correto e trilha ele consistentemente, você vai avançando cada vez mais, se aproximando da ascensão, até que chega na quinta fase. A quinta fase, ascensionado, é caracterizada pelo ser que trilhou o caminho realmente por muito tempo, consistentemente, e chegou, encontrou aquilo que ele tanto buscava. Alcançou um nível elevado de paz interior, de equilíbrio emocional e está conectado com o seu propósito de vida. Nessa fase, o ser vive em estados de paz interior, de equilíbrio emocional e se mantém em frequências da quinta dimensão a maior parte do tempo. E ele já tem clareza e está realizando o seu propósito de vida, vivendo num estado de muita felicidade, plenitude, no agora, conectado com a presença, conectado com quem ele realmente é. Essa quinta fase é a nossa meta final, o destino dessa grande jornada do despertar da consciência. É aqui onde o ser alcança realmente a plenitude. Bom, agora que você entendeu o mapa geral dessa jornada, como não ficar perdido, a chave é você descobrir em qual dessas fases você está, ou às vezes está na transição de uma fase para outra, e saber qual que é a próxima fase. Quando você encontra aonde você está, esse é um processo de autoconhecimento. Então, expandiu a sua consciência. E quando surge a vontade, um desejo de avançar para as próximas fases e a clareza de que são as próximas fases, aí é o verdadeiro despertar. Surgiu a vontade, surgiu o desejo, a decisão. Bom, então como não se sentir perdido nessa jornada? Como encontrar o caminho? A chave é você descobrir em qual dessas fases você está. Esse é um processo de despertar. Quando você encontra onde você está nessa jornada, em qual fase, ou às vezes na transição de uma fase para outra, você já expandiu a sua consciência, te traz um autoconhecimento. E quando surge a vontade, o desejo de avançar para a próxima fase, aí sim é o verdadeiro despertar. E, em última instância, o despertar é exatamente quando surge uma vontade, um desejo muito grande de você chegar na meta final, chegar na ascensão, de encontrar e trilhar o caminho para chegar à ascensão. E esse é o objetivo da Semana do Despertar, trazer para vocês a consciência do que é a ascensão, para que vocês possam encontrar e trilhar o caminho da ascensão. Pois é somente isso que vai te trazer a verdadeira paz interior, o equilíbrio emocional e todas as maravilhas de estar vibrando na quinta dimensão. Então vamos lá, agora eu vou detalhar para você as 5 fases do despertar da consciência, para você ter mais clareza de qual fase você está, quais são os obstáculos dessa fase e o que você precisa fazer para avançar para a próxima fase. A primeira fase é a característica de quem está dormindo. Nessa fase, você está num momento de muita alienação, realmente vivendo só em prol do trabalho, da sobrevivência, muito dominado pelo medo, pela Matrix, e que acaba vivendo numa rotina muito desgastante, estressante, sem sentido,
onde você vai se perdendo ali, ficando cada vez mais estressado, ansioso, porque a vida resume-se a trabalhar para ganhar dinheiro, para sobreviver, para pagar boleto, e você fica naquela correria toda, rodando naquela roda, e no final das contas parece que você não está saindo do lugar. É o momento que você está como um peixe no cardume, simplesmente seguindo o cardume, seguindo a manada, seguindo as programações, o piloto automático que a gente recebe desse sistema. Mas aí vai chegando um ponto que a pessoa vai começando a perceber esse problema todo e ela vai surgindo uma inquietação, vai surgindo uma percepção de que não dá para se manter naquela situação. Aquilo começa a incomodar cada vez mais. E é nesse momento, quando esse incômodo vai surgindo e aquelas coisas vão perdendo sentido, que a pessoa entra para a segunda fase. Nessa segunda fase, a pessoa está acordando e é um momento onde ela começa a perceber que aquela vida, muitos dos hábitos, os comportamentos, as coisas que ela fazia, vai perdendo sentido. E de repente ela se vê no meio que, nossa, parece que mais nada faz sentido. A vida que eu estava levando, as amizades, as coisas que eu fazia, os meus programas, aquilo mais nada faz sentido. E começa a surgir também novos interesses. Então as coisas do velho mundo, que às vezes era muito só questão de dinheiro, relacionamento, fofoca, reclamação, estava muito preso naquilo ali, aquilo começa a deixar de fazer sentido. E aí vem surgindo novos interesses, o interesse por desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, física quântica, espiritualidade, surge uma vontade de evoluir, de querer saber mais sobre desenvolvimento pessoal. E então, com as velhas coisas deixando de fazer sentido e surgindo novos interesses, a pessoa já vai entrando numa frequência diferente. E um dos problemas dessa fase é que muitas amizades vão deixando de fazer sentido. Aquelas velhas companhias, com aqueles velhos assuntos já não tem mais sentido para você. Você quer ter conversas mais produtivas, mais interessantes, transformadoras. E aí acaba que vai afastando de muitas amizades. Também você começa a fazer uma seleção no seu círculo de amizades, ver o que serve para você, o que não serve. Essa aqui é uma fase onde a pessoa começa a ficar incomodada com muito do conteúdo que é veiculado na mídia. E é muito comum ela deixar de cada vez mais ir parando de assistir televisão, perdendo mais o interesse por essas coisas. E é uma fase muito marcada pela inquietação. Um desconforto, uma inquietação, um incômodo. Porque aquela vida que ela estava levando não dá mais. Começa a surgir o incômodo que não dá para ficar nessa situação. Eu preciso sair daqui. Eu tenho que buscar algo para melhorar minha vida. Começa a surgir uma necessidade, uma vontade cada vez maior de transformar a vida, de encontrar um equilíbrio, uma paz interior, uma vontade de diminuir a ansiedade. Aqui é o momento que você começa a perceber também que aquela ansiedade, o pensamento acelerado, a depressão, que tudo isso está acontecendo na sua vida e que está te prejudicando muito. E aí vai vindo cada vez mais uma vontade, uma necessidade de evoluir, de encontrar uma paz interior, de ter equilíbrio, de viver mais no agora, de se conhecer. Aqui é uma fase também que vem muitos questionamentos. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Qual que é o sentido da vida? E esses questionamentos vão aos poucos te impulsionando numa busca. O desafio dessa fase é que por mais que a pessoa esteja incomodada, ela não está realmente buscando, ela não vai atrás, ela procrastina. A evolução, o desenvolvimento pessoal dela é uma coisa importante, mas não é uma prioridade. E ela acaba que vai deixando isso para depois e nunca faz. Então a pessoa que ainda procrastina muito, não tem isso como prioridade, não valoriza realmente, não acredita que isso é realmente importante para a vida dela. E como avançar para a próxima fase? A chave aqui é você acreditar que é possível transformar sua vida, alcançar a ascensão. Você tem que acreditar. E a partir desse acreditar, começar a buscar, a ir atrás, a se empenhar para conhecer, buscar ferramentas, técnicas, conhecimentos, mestres, mentores que possam te ajudar. Então você tem que parar de procrastinar, colocar isso como algo importante, como urgente na sua vida, uma prioridade. E então ir atrás, realmente dedicar um tempo, se empenhar nesse processo de evolução. A chave aqui é que não basta você precisar, é importante querer, a vontade. O querer é o grande fator determinante para a pessoa
começar uma busca e ir para a próxima fase do despertar. E quando a pessoa coloca realmente a evolução dela, a ascensão como uma prioridade na vida dela, ela entra realmente numa busca, se torna uma buscadora. Alguém que efetivamente está indo atrás de forma intencional e consciente, buscando a evolução, buscando conhecimento, buscando ferramentas, fatores que possam ajudar ela a se desenvolver. É o momento que você começa a buscar uma luz, buscar uma verdade que vai te transformar, que vai te mostrar o caminho. Mais especificamente, a fase da busca, ela é caracterizada por você estar buscando um caminho, procurando um caminho. Agora acontece que muitas vezes no começo dessa jornada da busca, a pessoa não tem muita clareza da onde que ela quer chegar. Ela não sabe exatamente que está buscando uma iluminação, uma ascensão, ela fica muito perdida nisso. E às vezes parece que cada vez ela está com um objetivo diferente. E isso tudo dificulta ela de encontrar o caminho. Essa é uma fase marcada por a pessoa conhecer vários caminhos diferentes, caminhos às vezes que levam ao objetivo dela, ou caminhos que não levam a lugar nenhum, ou que vão às vezes até te deixar mais perdido. E aí você começa a buscar e encontrar vários desses caminhos, várias dessas ferramentas, possibilidades de evolução. Mas você não tem muito clareza de onde quer chegar, o que dificulta você de encontrar realmente o caminho, saber que aquele é o caminho. E mais do que isso, a pessoa não escolhe, ela não se decide. Então ela tem várias possibilidades, vários conhecimentos, várias ferramentas, só porque ela não aplica nenhum. Então, apesar dela até conhecer com o tempo alguns caminhos, ela não trilha realmente o caminho. Então, nessa fase do despertar, ela é marcada por uma pessoa que está sempre buscando, vai atrás de um curso, de um treinamento, assiste um vídeo no YouTube, assiste uma palestra, busca colocar a meditação, busca aplicar uma técnica ou outra. Então, ela vira e mexe, está fazendo alguma prática, ela está sempre pesquisando, está sempre lendo, está sempre estudando e ela tem esse interesse. Então, nessa fase, a pessoa tem esse interesse e busca realmente estudar e aprender esses novos conhecimentos. Nessa fase, a pessoa também está em busca do propósito de vida dela, de um sentido maior para a existência, quer aprender física quântica, meditação, técnicas e ferramentas holísticas, vai atrás de uma prática, de uma terapia. Ela está sempre nessa busca, então ela passa a investir na evolução, no desenvolvimento pessoal dela. E ela começa também a fazer novas amizades, pessoas que também estão nessa busca. Aqui é o momento que você começa a ver que você não está tão sozinho assim, mas ainda é uma etapa mais solitária. Acontece que nessa fase tem vários desafios. Porque primeiramente a pessoa ela não sabe muito bem o que está buscando, ela não tem clareza o que está buscando. E ela não consegue saber se ela está no caminho certo, ou como encontrar os caminhos, ou como caminhar. É uma fase muito marcada porque você chega num momento que tem muito conhecimento, muita teoria, porém pouca prática. A pessoa não consegue aplicar aqueles conhecimentos na vida dela. Tem muita dificuldade de ter disciplina, de ter dedicação, de organizar a vida dela e trazer as coisas para a prática do dia a dia. Então você busca levar vibração, quer meditar, mas não consegue ainda ter aqueles resultados todos com a meditação, não consegue silenciar a mente, ainda tem dificuldade em aplicar as técnicas e alcançar os resultados que deseja. E agora o mais importante, que é a essência desse nosso treinamento. Como avançar para a próxima etapa? São 3 fatores. O primeiro é você ter clareza do que está buscando, ter clareza do que é ascensão. O segundo passo é você encontrar um caminho de ascensão que funcione para você, que realmente seja efetivo e você seja capaz de perceber os resultados, os benefícios. E o terceiro passo é você decidir, tomar a decisão, fazer a escolha de trilhar o caminho, ou seja, de aplicar um método com dedicação, com disciplina, porque não basta ficar só na teoria, você tem que aplicar. Então, o grande fator que te leva a entrar no caminho, a sair e avançar para a próxima fase é a decisão. É uma decisão que te coloca em ação, que te traz a determinação de aplicar um método, aplicar uma ferramenta, de fazer algo que vai te transformar. Porque não adianta só o conhecimento, é necessário a ação, é necessário aplicar as ferramentas. E então, quando encontra um método, um caminho que funciona para você, e está trilhando o caminho, aplicando o método com dedicação, com disciplina, praticando diariamente, você entra na 4ª fase, na iniciação. Você está no caminho, trilhando o caminho.
Essa fase é caracterizada por você estar fazendo isso diariamente, trilhando um caminho de ascensão, um caminho de ascensão que funciona para você. Esse é o momento que a pessoa sai da teoria e começa a entrar na prática. E ela está sempre praticando, e as práticas fazem com que ela realmente consiga elevar a vibração, consiga despertar a consciência, acessar estados elevados de consciência, encontrar uma paz interior, ter cada vez mais equilíbrio emocional. Então a pessoa entra num processo acelerado de evolução, de ascensão, onde ela está cada dia mais com uma frequência mais elevada, com mais paz interior, plenitude, felicidade. Nessa fase, a pessoa tem consciência do que é ascensão e ela busca, se dedica diariamente ao caminho da ascensão. Então ela estuda e aplica as técnicas todos os dias e tem resultados. Ela medita, consegue silenciar a mente, elevar a vibração, alcançar estados elevados de consciência. Ela vai aprendendo e trazendo conhecimento para a prática do dia a dia dela. Então aqui a pessoa medita com frequência e tem cada dia mais clareza do propósito de vida dela. Vai cada dia mais alinhando a vida dela com esse caminho, essa jornada da ascensão, da realização do propósito de vida. Nessa fase você já aprendeu a meditar, a elevar a vibração, a silenciar a sua mente, a conectar com a quinta dimensão, a acessar a quinta dimensão constantemente na sua vida. Essa fase traz novos desafios, como se manter nas frequências de quinta dimensão, quais são os melhores métodos, técnicas, ferramentas, como aplicar isso no seu dia a dia, como construir os seus rituais, o que você precisa fazer para não se deixar levar pela Matrix, para cair, mas levantar rapidamente. Então, quando a pessoa consegue e se mantém persistentemente, consistentemente num caminho de ascensão, ela vai entrando na quinta fase da ascensão. E chega um momento onde ela consegue se manter realmente a maior parte do tempo em frequências elevadas da quinta dimensão e, portanto, num estado quase constante de paz interior, com muito equilíbrio emocional. Nessa fase, a pessoa já se libertou da depressão, da ansiedade, do estresse, todas essas limitações. E a paz interior, a tranquilidade, o agora, passa a ser quase que o estado natural da pessoa. Ela se mantém naturalmente nesse estado. E assim ela se torna um co-criador consciente da realidade, constantemente avançando na direção do propósito de vida dela. E já se libertou da maior parte do sofrimento do mundo, do sofrimento do samsara, da terceira dimensão. E está quase sempre numa grande plenitude, cada vez mais co-criando a vida dos sonhos dela e construindo o seu legado, a transformação que ela vai gerar na humanidade. Nessa fase, o ser já se libertou das principais amarras da Matrix e está conectado com o propósito de vida dele. Então ele consegue se conectar mais com o eu superior, com seus mestres, com seus mentores, receber insights, receber intuições, ter toda essa guiança que ajuda ele a avançar cada vez mais no caminho da ascensão e também na realização desse grande propósito. E nessa fase de ascensão, você já se manteve por um longo tempo consistentemente nesse processo, nessa elevação constante. Então, para aquilo tudo já foi validado para ele, comprovado, ele está consolidado nessa nova vibração. A quinta dimensão tornou-se o seu novo lar, sua nova casa. E ele se mantém humilde e consciente que em qualquer momento pode voltar a vir em quedas e que ele não pode voltar a dormir. Por isso é importante muita humildade e saber que existem graus e mais graus de ascensão. E você continua numa eterna espiral de evolução, sempre alcançando níveis cada vez mais elevados de consciência e vibração. Agora que eu te trouxe esse mapa geral dessa jornada, reflita ainda mais profundamente em qual fase você está e o que são os próximos passos. Então eu peço, deixe um comentário aqui embaixo dessa aula compartilhando em qual fase você está e o que foi que você aprendeu nessa aula. Quais foram os insights que você teve, as fichas que caíram. Nessa aula, eu te mostrei as 5 fases do despertar da consciência. Você pôde entender que você está numa jornada, que essa jornada te leva à ascensão e que existe um caminho de ascensão. E é exatamente nessa ascensão que você vai alcançar a paz interior, o equilíbrio emocional que você tanto deseja e se libertar da ansiedade, da depressão, do estresse. E ao longo dessa semana, eu vou te ajudar a avançar nessas 5 etapas, te ajudando a se encontrar na sua busca e, consequentemente, achar o caminho.
E na próxima aula nós vamos desmistificar a jornada da ascensão. E você vai entender a origem, o destino, entender quais são os bloqueios e mitos que atrapalham você de encontrar e trilhar o caminho. Nessa aula nós vamos desmistificar o processo de ascensão. E você vai entender o que é as dimensões, terceira, quarta, quinta dimensão e o que é o salto quântico promovido pela ascensão. Bom, e o nosso tempo já está acabando, só porque antes disso tem algo muito importante para você fazer. Como colocar tudo isso em prática? E eu preparei um presente para você, uma poderosa meditação quântica guiada que vai te ajudar nesse momento de crise e ajudar você nessa jornada de despertar, elevando a sua vibração e limpando vários bloqueios que impedem o seu despertar de consciência. E eu faço um grande convite para você, um chamado para você clicar no link aqui embaixo e começar a fazer a meditação ainda hoje. E fazer essa prática diariamente, por no mínimo 7 dias consecutivos. É isso que vai te trazer grandes resultados e grandes transformações. E você vai perceber que com uma única semana aplicando essa técnica, já vai acontecer grandes resultados e transformações na sua vida. Segue o nosso perfil no Instagram, @Movimento Quântico, porque lá eu estou fazendo lives diárias para te ajudar nesse processo de despertar da consciência e práticas de meditação para elevar a sua vibração. E se você ainda não deixou seu comentário, peço por favor, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe o que foi que você achou dessa aula, quais os insights, os aprendizados, que eu vou ficar muito feliz de te ouvir. E é isso, parabéns por ter chegado até o final, esse é um forte indício do seu despertar de consciência e eu te vejo na próxima aula.